Fala, galera da aviação, mais uma vez aqui, rapidinho antes de começar essa entrevista, para deixar um recadinho para vocês. Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação, vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala, galera da aviação, novamente aqui com o nosso projeto. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial, Coronel Tadeu. Ele tem mais de 18 anos de aviação, já teve passagens por empresas como Líder Táxi Aéreo, Omni Táxi Aéreo, uma passagem pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e hoje atua como deputado federal. Coronel Tadeu, muito obrigado pela sua participação, tá? Quero te dizer que é um prazer estar recebendo você aqui, compartilhar um pouco da sua história, entender um pouquinho mais sobre a sua vida profissional e pública. E para quem não te conhece, quem é o deputado Coronel Tadeu? Bom, primeiro, boa noite, Murilo, boa noite, Felipe. É uma alegria grande estar aqui com vocês no canal Porta de Hangar. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Estou muito feliz aqui de poder fazer esse bate-papo, esse podcast, né, com vocês. Mas deixa eu contar, então, um pouco de quem é o Coronel Tadeu, né? Eu nasci em São Paulo, fui criado no interior do estado de São Paulo, nasci na cidade de São Paulo, mas fui criado no interior. Com 16 anos, eu ingressei na Polícia Militar, muito precoce. Com 16 anos, fui para a academia de polícia, cursei 3 anos lá, né? Foi de 80, 70, 82, 83, 84, me formei em 84 e fiz uma carreira na Polícia Militar, foram 30 anos trabalhando na Polícia Militar. Depois disso, como é que a aviação apareceu na minha vida, né? Faltando assim 5 anos para me aposentar, eu tinha 49, 42 anos de idade, já com uma idade avançada. Rapaz, bateu aqui na minha cabeça, eu falei assim, eu quero ser piloto de avião, de helicóptero, de qualquer coisa, eu quero voar. E aí, foi do jeito que eu vou contar para vocês, do jeito que eu vou contar. Eu estava passando na frente do campo de Marte e vi uma faixa assim, ó, seja piloto de helicóptero. Tá aí, eu vou ser piloto de helicóptero. Tava de carro, olhei para aquela faixa assim do lado direito ali na Avenida Olavo Fontoura, quem for de São Paulo sabe muito bem. Já dei um pedalzinho para a direita, entrei e fui na recepção. Eu falei assim, escuta, eu quero ser piloto de helicóptero, como é que é? Aí a menina me atendeu lá, ó, o senhor vai ter que se inscrever para o curso, tal, tem um curso em andamento, a gente não tem que colocar o seu nome para o próximo curso, né? Existe a parte teórica, o Aeroclube fornece a parte teórica, se for de avião, fornece também a parte prática, e se for de helicóptero, você vai ter que fazer uma escola fora do Aeroclube. Eu falei, tá bom, mas eu quero começar já. Eu falei, não, já não tem jeito, já não dá. Aí que o curso já começou, mas começou faz quanto tempo? Começou faz 2 semanas. Então tá no começo ainda, eu posso entrar? Eu falei, não, não pode e tal. Eu sei que ali começou uma briga, né? Eu falei, não, eu quero entrar nesse curso. Quem é o coordenador do curso? Quem é o administrador? Ou sei lá, quem manda aí no curso? Aí eu fui falar com o cara olhou para mim assim e falou assim: mas o curso já começou, essas aulas que você perdeu é de responsabilidade sua. Eu falei, deixa que eu me viro, pode deixar que eu me viro. E assim eu comecei em 2007 no curso teórico do Aeroclube de São Paulo. Fiz o piloto privado, fiz o piloto comercial, fiz o INVA, INVH, instrutor de voo de helicóptero. Me formei muito rápido, em 1 ano e meio eu já tinha esses três diplomas, né, de PP, PC e INVA. Dei um pouco de aula de Robson 22 no campo de Marte, né, e fui, então, voar um bimotor aqui, um Agusta, aqui em São Paulo, de um empresário, junto com um outro piloto que havia passado pelo offshore, que me ajudou muito, por sinal. E aí, fui para a aviação, encerrei a carreira praticamente na polícia e engatei com a aviação offshore. Eu me aposentei num dia, no outro eu já estava voando lá no Rio de Janeiro, na Líder. E aí foram 7 anos de Líder, voando Vitória, voando Macaé, Farol de São Tomé, Campos de Goytacazes, que mais? Jacarepaguá, Itanhaém e Navegantes. Essas bases todas aí que o pessoal, quem é da aviação offshore, vai conhecer.
E aí, em 2017, assim, com o mercado apertado mesmo, muita gente saindo, muita gente sendo demitida, aí eu tomei uma decisão que é justamente pedir demissão. Pedir demissão, porque estava muito ruim o mercado, muito fechado, diminuindo. E eu havia recebido um convite de um grande amigo meu que já não está mais entre nós, que é o Major Olímpio, que foi senador aqui pelo estado de São Paulo, que infelizmente morreu de Covid. O Olímpio eu tinha com ele uma amizade desde 1982, quando eu entrei na Polícia Militar, né? E o Olímpio então me fez um convite que eu pensei, relutei, que é justamente ser candidato a deputado na época estadual. Mas aí, como eu havia pedido demissão da líder, aí eu falei assim, não, vamos encarar essa tarefa, né? Eu falei assim, pô, mas do nada entrar na política? Não, não é do nada. Eu sempre participei da política, né? E, aliás, sempre recomendo a todos os meus amigos, gente, a gente precisa ser, não precisa ser político, mas precisa ser politizado, para não ser enganado. Precisa conhecer do processo político, conhecer o que acontece na política, para não ser enganado por esses discursinhos aí, né? Uhum. Então, eu sempre trabalhei na política com 19 anos, né? De 2 em 2 anos, sempre participando de campanhas estaduais ou municipais, e eu estou ali o tempo todo trabalhando. Mas veio esse convite para ser candidato. Aí demorei, relutei, mas aceitei o convite. Depois, no meio do caminho, ali em maio de 2018, com a história do o Bolsonaro apareceu, o candidato a presidente, mudou um pouco. O Olímpio, que era deputado federal, resolveu ser candidato a senador e ele me puxou para ser deputado federal. Você vai a deputado federal, eu vou a senador e nós vamos escolher um colega aqui para ser candidato a deputado estadual. E aí foi, eu acabei sendo eleito em 2018, desempenhei 4 anos meu mandato defendendo a aviação, né? Então, quem tinha o meu contato, me seguia nas redes sociais, sabia do que eu fazia, né? As minhas gestões, principalmente dentro da ANAC, para ajudar a aviação, né? Os projetos que eu defendi para a gente não ter problemas no Brasil, em relação à aviação também. Então, foram 4 anos muito intensos, né? E aí veio a reeleição em 2022. Eu que sempre fui um cara de rede social, né? Então, para mostrar aqui para a galera, né? Eu tô fazendo essa live com vocês aqui num telefone e tô com o outro aqui, ó. Então, sempre tive 2 telefones. Um tá aqui e o outro tá aqui. Rapaz, a vida é uma loucura. E eu sou um TikToker da vida, um videomaker da vida, né? Eu sempre fiz minha campanha pelas redes sociais. E aí eu tive um probleminha no meio do caminho com um sujeito aí que todo mundo nesse momento deve conhecer muito bem, chamado Alexandre Moraes. Eu Sim. tive um probleminha que ele me tirou as redes sociais. Eu simplesmente fui Caraca. ceifado. E aí, cadê o Tadeu? Há um ano da eleição. E eu tinha uma rede, gente, fantástica. Eu alcançava de 20 a 25 milhões de pessoas. Era um negócio, Nossa, assim, absurdo. E eu sabia fantástico. que eu seria eleito pelas redes sociais. Só que aí eu tomei esse revés e não fui eleito em 2022. Faltou 899 votos. Acredite se quiser. Nossa. 899. Para São Paulo, isso é nada, né? É 0,00000, né? E aí vem algum decimal lá para frente lá, mas é muito pouco voto, né? Num universo de 30 milhões de votos que tem em São Paulo, faltar 899 é muito pouco. E aí eu voltei para a aviação depois de um tempo e fui voar o AW139 na Omni. Então fiquei quase um ano na Omni voando o AW, maquinaço, que máquina maravilhosa. Que gostoso que é sentar naquele cockpit ali, ver o PFD, o MFD, o FMS. Nunca tinha lidado com FMS, só da época do Garmin 430, Garmin 530. De repente eu vejo um FMS ali na frente, um negócio. Você fazer aquelas. Fantástico. Plotar CG, plotar plano de voo, nossa, é a coisa mais linda do mundo, né? Muito gostoso. E aí, o que aconteceu aqui na política, aqui no Brasil? Virei então suplente, eu era um deputado federal suplente. E aí, infelizmente, nós tivemos aí um caso da deputada federal Carla Zambelli, que foi a mais votada aqui de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos.
e ela foi condenada e teve que sair do Brasil. Primeiro foi para os Estados Unidos, depois foi para a Itália, e hoje ela está numa situação muito difícil, está inclusive recolhida, presa lá na Itália, né? Ela está Uhum. aguardando o resultado de uma audiência de custódia, que lá não sai que nem aqui no Brasil na hora. Lá eles Uhum. demoram uns 10 dias para decidir se a pessoa vai ser solta ou não, né? Então, só um parênteses aqui, ela acredita que vai ser solta e vai permanecer na Itália, né? Eles vão julgar o caso dela ela acha que vai obter uma sentença favorável e não vai ser extraditada. Mas, por Uhum. enquanto, ela está presa mesmo numa cela, né? Aguardando uma decisão por uma prisão domiciliar e depois uma decisão final de não ser extraditada, uma vez que ela é cidadã italiana. Ah, apenas um Uhum. parênteses. Mas fazendo esse parênteses aqui com a Carla Zambelli, da situação dela, que ela está na Itália, ela está presa nesse momento, né? Tem a esperança como é que se fala, de não ser extraditada, de a Itália não fazer a extradição dela. Ela está vivendo um momento difícil lá, está presa nesse momento, aguardando uma prisão domiciliar. E lá na Itália não é que nem no Brasil, que a audiência de custódia funciona imediatamente, a decisão sai na hora. Lá é uns 10 dias para sair a decisão. Mas, voltando aqui à pergunta, né, que é a minha apresentação, no momento em que a Carla Zambelli saiu do país e foi para os Estados Unidos e depois para a Itália, o suplente, que sou eu, fui chamado. Então, eu estou atuando neste momento como deputado federal, né? É claro que nós estamos em recesso, né? Mas eu estou atuando como deputado federal. E fico fazendo o trabalho político, né? Uhum. É, tentando ajudar. Então, esse é um pouco da história do Tadeu, do Coronel Tadeu, né? Beleza. Coronel Tadeu, muito obrigado. Muito interessante a sua história. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. É um prazer imenso estar te recebendo. É sensacional mesmo. E tenho certeza que tem bastante história pra gente aí. Ainda mais que é bem eclético, né? Trabalha como piloto, pega a parte de política também, que é bem diferenciado. Ô, Felipe, Inclusive, eu sou 3P. Tem ah, um P, 2P e 3P, né? Eu sou 3P. Polícia, piloto e político. então, é verdade, verdade. Isso é verdade. Cara, interessante. É assim, são três áreas que estão ligadas, entre aspas, né? Mas ao mesmo tempo bem distantes, né? Então, assim, é bem interessante, é maneiro mesmo. Pegando esse gancho, Coronel Tadeu, eu vi que você é relator de uma PL, se eu não me engano, 3111 de 2019, que é sobre os passageiros indisciplinados, não é isso? Sim, exatamente. É o projeto de lei do passageiro indisciplinado. Isso. Rapaz, isso já deu muita dor de cabeça para comissário, para piloto, para empresas, né? Isso já deu muito o que falar. E a gente precisava tomar uma providência, né, legislativa em relação a esses casos, porque você imagina o prejuízo que as empresas já tomaram em função de passageiros intransigentes, desobedientes, arruaceiros, baderneiros e briguentos. Nós Sim. temos aí uma variedade grande, né, de pessoas que podem atrapalhar a operação e passava batido, depois não acontecia nada com eles. Mas aí os passageiros, muitos deles tinham seus compromissos, acabavam acionando as empresas pelo atraso, eles se prepararam todo para chegar no horário num determinado lugar e não chegaram por conta disso, por conta daquilo. Então aí esse projeto eu relatei se eu não me engano, na Comissão de Viação e Transporte e depois na Comissão de Constituição e Justiça, né? E o projeto, como eu não fui eleito, eu não consegui acompanhar o projeto se ele já foi finalizado ou não. Mas se não foi finalizado, ele está lá no Senado Federal. Legal. Legal. Coronel Tadeu, deixa eu te fazer uma curiosidade que eu tenho. Você passou grande parte da sua vida no meio militar, né? Dentro da polícia militar. Até pra gente não Exato. perder um pouco o fio da história, como foi para você trocar o meio militar e entrar entrar na aviação civil? Foi muito complicado para você? Tu sentiu uma diferença muito grande? Boa pergunta, Murilo. Excelente pergunta. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Foram 30 anos na Polícia Militar, né? Respirando militarismo. Militarismo, o que que é? Hierarquia, disciplina, respeito, né?
e honra alguns valores, como, por exemplo, honrar a pátria, a bandeira e assim por diante. Cara, o que que é aviação se não é hierarquia e disciplina, né? Então, foi uma transição muito fácil, exatamente muito fácil. Eu me dei muito bem na aviação porque você exige isso da pessoa que está na aviação, seja ela o cargo que ela ocupar. É uma responsabilidade muito grande. Outra coisa muito semelhante, na aviação você tem que ter muita responsabilidade porque você mexe com vidas, você está transportando pessoas. Na polícia, o que que a gente cuida? Cuida de vidas também, né? Só que numa outra circunstância. Às vezes, apenas fazendo um patrulhamento, né? Às vezes, apenas fazendo o policiamento que a gente tem que fazer 24 horas por dia, mas muitas vezes cuidando dessas pessoas em momentos difíceis, em momentos agudos, momentos de tensão, momentos de desespero. Então, essa é uma outra semelhança que eu trago, né, entre polícia e aviação. Então, ficou tudo muito fácil. Na aviação, a gente também tem que estudar muito, tem que se dedicar. E é uma coisa que na polícia também eu sempre fiz, né? Eu não falei para vocês na apresentação, mas eu sou formado na Academia do Barro Branco, que é um curso superior. Sou formado em Direito pela Universidade de São Paulo, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, sou formado em Educação Física e formado em Aviação como piloto no Aeroclube de São Paulo. Então, praticamente, eu estudei a minha vida inteira. E, cara, que é a coisa mais gostosa do que estudar? Eu gosto, realmente, não sou nerd, não sou nerd, mas eu gosto de Uhum. estudar, eu me aplico, né? E na aviação é pegar um manual, que nem eu fui, quando eu fui para líder, eu fui para o 7,5, né? No começo eu achei o Robson 22 complicado, quando eu vi, e o manual do Robson era isso aqui, né? É, O manual do Verdade. Robson era isso aqui, era uma apostila. Quando eu vi o manual do 7,6, do Sicor 7,6, que era uma pasta desse tamanho, falei, meu Jesus amado, onde é que eu fui me enfiar? Mas aí você começa a olhar folha por folha. Depois, quando chegou na W139, cara, ficou muito fácil, porque praticamente são essas carteiras que eu tenho, né? Eu fiz ground de Robson, né? 2244, 66 eu não fiz. Né? Depois fiz o do Augusta, que é um belo de um manual, inclusive também. Depois do 7,6. Depois fiz do esquilo, apenas para fazer alguns voos, né, de esquilo, e agora no AW139, são essas carteiras. Então ficou muito fácil você lidar, né, na aviação por conta dessas junções aí, desses elos, né, que eu acabei de fazer entre o militarismo e a aviação. Então são duas profissões maravilhosas. Claro, claro. E essas duas máquinas aí eu sou apaixonado. O S76 eu comecei nele, né, como mecânico, na época auxiliar, e hoje eu trabalho com um 39. Então, assim, eu sou suspeito de falar sobre os dois. Para mim é uma paixão particular. Eu gosto muito, eu gosto muito. E voltando no comecinho lá, o Coronel, qual foi a sua sensação ali quando você viu aquela, não panfleto, né, aquela faixa com venha ser piloto e tal, quando você realmente ingressou no curso e quando você conseguiu o seu primeiro emprego como piloto, que você estava ali meio que realizando um sonho seu particular. Qual foi essa sensação sua ali de realização? É, olha, essa questão do emprego, rapaz, é um negócio impressionante, né? Porque piloto início de carreira sofre. É É difícil. uma luta para você entrar num helicóptero. Então, praticamente, a primeira porta que se abre, normalmente, é você ser instrutor de Robson 22 na escola que você fez as suas aulas práticas, né? Normalmente é isso, é a primeira coisa. Para helicóptero, né? Para avião Uhum. também. Normalmente, para avião, você às vezes você voa bem, você é uma pessoa dedicada, tal, você está voando numa escola, num aeroclube, e aí o cara te convida, ó, meu, você quer fazer o INVA e ser instrutor aqui pra gente, para você começar a sua carreira, tal, né? E às vezes, cara, você trabalha pelo cafezinho só, mas você não ganha nada, né? E às vezes você ganha ali 60, 70, 80 reais naquela época ali por hora de voo, mas não passava disso. Então, na verdade, você estava ali mais pela hora, por ter a Pela hora. oportunidade de estar na máquina. Graças a Deus apareceu uma oportunidade de ouro para mim, e poucos têm esse privilégio,
Mas o que acontece é que eu conhecia um empresário muito forte aqui em São Paulo e que ele tinha um helicóptero. E esse empresário, ele era muito amigo de um amigo meu. E aí eu pedi para esse amigo meu, poxa, não dá para você falar pro fulano lá, ver se eu posso fazer algumas horas no helicóptero dele, eu estou começando na carreira, eu preciso juntar hora, fazer hora, tal, aquele negócio todo. E aí foi feita essa ponte. Esse amigo meu falou com o dono do helicóptero, eu fui entrevistado pelo dono do helicóptero, e aí deu certo, rapaz, de sair do 22, né, do 22 e 44 que eu voava, para ir para um Agusta, um biturbina. Eu lembro até hoje, eu olhava para aquela cabine, para aquele cockpit, e falei, meu Deus do céu, como tem botão isso aqui para tudo quanto é lado. Como é que eu vou fazer para aprender tudo, né? Porque eu tinha na cabeça, eu tenho que saber tudo desse helicóptero. Então eu olhava assim pro painel superior, olhava assim no console central, à direita, à esquerda, né? Era tanto instrumento e a gente com 3, 4 ali no 22, né? Era uma diferença absurda. Sensor para tudo quanto é lado, né? Sensor de limalha, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor. Eu falei, caramba, mas vamos tentar, né? E ali eu comecei. Então eu tive uma felicidade que, com muito pouco tempo na aviação, eu tinha ali 130, 140 horas no máximo e fui voar um biturbina. Acho que eu não tinha 150, né? Certo. Então, isso é uma oportunidade muito rara, né? Você, com tão pouca hora, você voar. E aí, poxa, eu tenho que fazer um agradecimento muito grande ao comandante Imperatori, Cláudio Imperatori, que ele era o comandante do helicóptero. E esse cara, rapaz, ele teve toda a paciência do mundo de entender o estágio em que eu estava e toda a paciência do mundo para ir me ensinando aos poucos como é que as coisas funcionavam. Foi fantástico, né? Eu sou um cara muito agradecido ao Cláudio, né? É uma pessoa fantástica mesmo, né? Fiz o máximo que eu pude, dei o máximo de mim. Graças a Deus, ele fala até hoje. Esses dias a gente estava tomando uma cerveja e ele falou assim: olha, o melhor copiloto que eu tive foi o Tadeu. Esse cara, ele é muito Legal. dedicado, ele é muito focado. Foi graças a Deus, eu assim, realmente eu me dedicava, né? Eu era um cara assim, 1000% focado, procurava estudar ao máximo. Então, e deu muito certo. Então, cara, se você for uma pessoa determinada, você vai conseguir, não tem jeito de você não conseguir. Mas às vezes você precisa um pouco da sorte também, né? No meu caso, foi uma sorte muito grande, né? Ter esse empresário aí com um amigo que apresentou tal, né? Porque normalmente as coisas acontecem pela aviação, e no meu caso foi diferente. Fui pelo empresário, pelo dono do helicóptero, que é um caminho não muito comum, né? Um caminho Uhum. que os pilotos não usam muito, né? Mas para o meu deu certo. E aí eu fiz 3 anos ali com o Cláudio, voei 3 anos o Augusta, cheguei até a fazer um voo internacional, olha que chique. Eu saí daqui de São Paulo e fomos parar em Buenos Aires, né? Então cruzei a fronteira do Brasil, né? E aí depois uma outra parte que eu conto também, que eu tive que ir para os Estados Unidos tirar o meu IFR, que é uma outra coisa também interessante, depois eu conto. Mas eu tive a oportunidade de fazer um voo internacional. Pô, eu já cruzei a fronteira do Brasil, né, com o helicóptero, né? Nós fomos para o nosso voo foi São Paulo, Bacaxiri, em Curitiba, Bacaxiri, Chapecó, Chapecó, Uruguaiana e Uruguaiana, Buenos Aires, né? E depois fizemos a volta, porque ele foi ver algumas fazendas lá para comprar fazenda e a gente acabou levando ele de helicóptero. Ele não quis ir de avião, ele quis ir de helicóptero. E Pô, aí que legal. foi muito bacana essa experiência. Coronel Tadeu, dentro dessa linha, você sai da aviação você sai da aviação privada, né? E você entra no offshore. O helicóptero, todo mundo sabe que exige uma habilidade maior do piloto, né? E quando você está na aviação privada ou na executiva, você normalmente está pousando em heliponto, em aeroporto. Qual foi a sensação, ou qual foi a sua reação a primeira vez que você fez uma aproximação da plataforma ou um navio plataforma? Como foi isso para você, para entender esse procedimento novo, o tipo de aproximação, como é feito? Como foi isso aí nessa tua história? Rapaz, eu não esqueço até hoje. A minha perna tremia,
Sabe o que é tremer de verdade? Sabe quando você tem aquele tique nervoso que você fica balançando a perna, o calcanhar, mexendo o calcanhar, né? Que é o normal. Às vezes você está sentado, a pessoa ela é ansiosa, tal, e balança os joelhos ali para cima e para baixo. Né? No meu caso, rapaz, a perna tremia de verdade. Eu não estava fazendo aquilo, não. Aquilo ali era o sistema nervoso que estava atuando. Com uma curiosidade, Murilo, eu vou te contar desse primeiro pouso e, e depois eu vou te contar uma segunda vez que a perna tremeu do mesmo jeito, tá? Mas vamos Uhum. falar do pouso. Isso foi na base de Vitória. Eu estava voando o Lima Charlie Fox, que eu tenho uma maquete desse helicóptero, inclusive, muito bonita, né? É que eu não estou em casa agora para mostrar, senão eu Não, sem mostrava a problema. maquete. O Lima Charles foi o primeiro helicóptero que eu voei na Líder e nós fomos pousar no que a gente chama de canoa, né? Jocosamente, né? A gente chama, nós vamos pousar numa canoa e a canoa balança. Scandi Vitória. Depois, se vocês pegarem a foto na internet, aí vocês vão ver o que é esse navio aí, o Scandi Vitória. É um navio que faz distribuição de linha no mar, né? Ele não é um navio sonda, não é um big ship, um FPSO, e não é uma plataforma fixa ou jaquetada, como chama. Ele é um navio que distribui linha. E ele é suscetível ao estado do mar, né? Então, naquele dia estava balançando um pouco. Eu ia pousar pela primeira vez num navio que balançava. Falei, meu Jesus amado. Eu falava para o comandante Pontes de Miranda, uma pessoa fantástica, calma, tranquila. E ele falou: e aí, Tadeu, tá confortável para pousar? E é claro que eu vou dizer que tava, né? Mas não tava, né? Não, mano, estou confortável, mas o senhor, por favor, fica com a mão nos comandos aí, fica ligeiro, porque pode dar alguma coisa de errado, né? Mas estou confortável para pousar. Rapaz, a perna tremia, mas tremia. E aí eu fui para cima do navio, o navio dando aquela assim, né? Aquele movimento de pitch, né? Um pouquinho de roll, bem leve de roll, né? Mas tava balançando mais de pitch. E aí, o rapaz, ele virou assim para mim e falou assim: Tadeu, você já está em cima do helideck, pode descer. E aí eu baixando aquele coletivo assim, rapaz, eu não via a hora de encontrar o helideck, o trem de pouso bater no helideck, né? Aí eu falei, quando eu pousei, juro por Deus, cara, mas deu um alívio. Mas, puta, rapaz, eu não... E ele falou, poxa, Tadeu, deu certo, pousou bem, tranquilo, tal, não me deu susto, né? Então, opa, graças a Deus. Então, e aí, só fazendo um parênteses, que foi a primeira vez que eu pousei nesse navio, né? A outra vez que a minha perna tremeu, sem brincadeira nenhuma, quando eu fui fazer o meu primeiro discurso na Câmara dos Deputados. Primeiro, que eu subi na tribuna e eu falei assim, agora eu tenho que falar. Uma coisa é você Imagina. falar no celular aqui, pega o celular, tal, puxa ali e tal, né? E eu não, assim, eu nunca tive problema com câmera, eu sou um cara muito desenvolto. Mas, rapaz, eu estava na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna. Existem 220 milhões de brasileiros. É a nossa população. E só existem 513 deputados para 220 milhões de pessoas, e eu era um desses 513. Bicho, aquilo pesou na hora, mas pesou. Olha a responsabilidade. A responsabilidade que eu tinha nos ombros, né? E queira ou não queira, você é eleito pelos Do povo. eleitores do Estado de São Paulo, no meu É. caso. Mas quando eu estou lá, eu represento 220 milhões de brasileiros. Aquele dia, o primeiro discurso, eu vou dizer para você, eu tremi tanto quanto o meu primeiro pouso de helicóptero no navio sonda da vida lá, ou no caso, nesse Scandi da vida, né? Scandi Vitória. Então, esse foi o primeiro pouso, bicho. Que não dá para esquecer dessa tremida de perna, nunca mais, viu? É Não, e é complicado. interessante porque, assim, para quem não conhece, né? Porque quando você está na aviação convencional, vamos dizer assim, a pista de pouso, o LDEC, ele é fixo, ele é Não parado mexe, ali, não mexe. é o Só que chão. quando você se aproxima de um navio, quando você faz o cortejamento de uma plataforma, de um navio, você tem que entender toda a dinâmica do que está acontecendo. E Exato. não é simples, é uma responsabilidade muito grande, é muito treinamento, é muito conhecimento e prática.
Não é isso? E é mesmo, muito conhecimento mesmo, o máximo que você puder, né? E sempre vai ter a primeira vez. E a primeira vez você nunca está treinado porque é a sua primeira vez, né? Como é que você vai você fala, você tá habilitado a controlar a máquina, mas veja só, você está pousando num terreno hostil, É. num terreno que ele não é um heliponto, né? Ele mesmo que seja em cima de um prédio, um heliponto elevado, ele não é um ponto específico na Terra, ele não é uma pista onde você teria espaço para, de repente, escapar para alguma coisa. Ali não. Ou você pousa ali, ou você vai para a água. Tem Não, jeito. e só para complementar a dificuldade para as pessoas entenderem, além disso tudo que você está falando, você tem dentro do 76, se eu não me engano, mais 11 passageiros atrás de você. 12. São 12, são 12, né? 12. O 76 são 12. Isso aí. Aí. 12. 12. Olha a São, responsabilidade. são 14 vidas. A sua e a de mais 13. A do comandante e a Isso. dos 12 passageiros que estão atrás. Você tem que compensar o balanço do navio, né? Não tem jeito. E é complicado, porque se você errar o balanço ali, ou ele vai chocar muito forte, pode causar um acidente. Então É você tem que verdade. esperar ali o balanço. E eu fui uma vez só na plataforma. Fui uma, não, fui duas vezes, quando eu estava trabalhando no Peru. Cara, até pra gente que tá ali atrás, quando vai pousar, não é tão confortável. Eu imagino pro piloto que tem a responsabilidade de ter aquela galera, né? Aquele pessoal tudo ali atrás, famílias envolvidas. Então é bem complicado mesmo. E você vê que depois você se acostuma, Felipe, aquilo parece que entra no sangue. É alguma coisa assim que você, o próprio sistema nervoso, ele já absorve aquilo. Você, você começa, aquilo começa a fazer parte do seu raciocínio, e o raciocínio é o que comanda a sua mão e o seu pé para dizer exatamente o que vai fazer, né? E que aquilo depois vira natural. Você já sabe exatamente a hora que você vai entrar, como você vai entrar, e você, com o tempo, pode demorar mais ou pode demorar menos, mas você acaba fazendo belíssimos pousos depois. Aquilo é como se fosse andar, sentar, né, deitar, vira um movimento já aprendido pelo cérebro, né? Tanto é que eu fiquei 4 anos fora da aviação, não, 6 anos. 6 anos fora da aviação, voltei a voar na Omni, né? E quando encarei ali uma plataforma, né? Até fiquei assim meio receoso, né? Vamos ver como é que tá, mas depois do terceiro, quarto pouso, acabou, você já estava pousando como se volta tudo na mente, aqueles movimentos, né? Aquele reflexo que você precisa ter e passa a fazer parte realmente do seu cérebro, né? Tem aí como a gente fala? Essa Uhum. assimilação por parte do cérebro, né? Que ele manda os comandos para os braços e para as pernas e onde você consegue realizar esse movimento. Mas não é uma coisa simples, não. Mas nada que não seja aprendido, nada que você não possa aprender com o tempo, né? Com um número Exatamente. X de repetições, e aí você vai pousar tranquilamente. É o tal da prática leva à perfeição, né? Não tem jeito. Isso aí. Isso, é verdade. Quanto mais praticar, melhor vai ficar. Posso fazer uma piadinha aqui com. Claro. Claro. Tinha um comandante que ele falava assim: Tadeu, fica tranquilo que piloto, tu tem que fazer a piada. Piloto é igual cachorro, aprende por repetição, né? E o cachorro, quem mexe com o cachorro sabe que o cachorro ele vai fazer a doma do cachorro, né? Você faz a doma e você tem que fazer o cachorro repetir várias vezes aquele movimento e ele vai fazendo. E o piloto é a mesma coisa, o ser humano, na verdade. Acho que o animal é assim, não tem jeito, É. né? Então eu lembro dessa frase até hoje, que Não, ele tirava a é chapa. Assim. exatamente isso, porque é o que você falou também no início, né? Você tem que estudar o tempo todo. Cara, o que a gente Ai, faz de treinamento, o que a gente faz de atualização de treinamento, o que o piloto tem que fazer de simulado, tem que ir para fora do país. Cara, não tem outra. É treinamento, é prática, é estudo que É por você. osmose. Vai na Mesmo osmose, bicho. porque é muita é, responsabilidade, né? É muito comprometimento. O Coronel Tadeu. Aproveitando um pouquinho para falar dentro da sua dentro da sua atuação dentro da Câmara dos Deputados, qual é a sua avaliação e qual é o papel que o Congresso tem para regulamentar e apoiar o setor aeronáutico? Como é a sua visão sobre isso? é.
Veja só, tem muitos assuntos que as pessoas acham que tramitam só dentro da Câmara e do Senado. A parte legislativa, sim, ali dentro, mas tem muita coisa que acontece fora da Câmara dos Deputados e fora do Senado Federal, né, que atingem diretamente, impactam positivamente ou negativamente a vida na aviação, seja dos aeronautas, seja dos aeroviários, né, seja das empresas aéreas, né, tem muita coisa que impacta. Certo. E eu atuei muito dentro da Câmara dos Deputados e também no Senado, né, mas atuei principalmente fora, principalmente junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Por quê? Porque é através dela que se faz toda a regulação. Existe a lei, mas muitas dessas leis elas precisam sofrer uma regulamentação e quem faz isso é a ANAC. E aí, para não se fazer besteira, é muito importante a gente ter um representante que conheça o chão da fábrica, conheça o que acontece lá no campo de batalha, no aeroporto, no heliponto, no heliporto, né, para poder regular isso de uma forma aceitável, né, que seja viável para que as pessoas trabalhem na aviação, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que poderia ter quebrado a aviação brasileira. Vou dar um exemplo ligando diretamente às empresas. As empresas, né, existe lá aquele capital enorme, né, o ativo, o passivo mobilizado, né, o número de aeronaves. As empresas elas têm um valor enorme pelo patrimônio que elas cuidam, né, e elas têm que ser responsáveis por aquilo. Os aviões, a grande maioria são de leasing, a grande maioria. Eles são contratados de leasing, Exatamente. né? Eu acho que 80, 90% dos aviões são leasing, né? Muito bem, chegou uma época que o Paulo Guedes, ele queria cobrar imposto de renda em cima do leasing que era pago dos aviões. Gente, aquilo ia impactar o custo das empresas aéreas de uma forma que praticamente inviabilizava a aviação. Porque o que ia acontecer? O empresário ele não absorve isso, porque ele não tem nem margem para absorver essa taxação, esse imposto. Ele ia ter que repassar para o consumidor no preço da passagem. E a passagem, então, iria ficar cara. Ou seja, a passagem muito cara, os passageiros iriam procurar economizar, ou seja, iam viajar somente o necessário. E aí o volume ia cair. Então, a gente não tinha um estudo a respeito disso, mas a gente sabia que aquilo não era uma medida legal, era uma medida provisória. Uma medida provisória, ela entra em vigor a partir do momento em que é publicada. Se não for votada 120 dias depois, ela caindo em desuso. Mas no caso daquela medida provisória, ia ser votada. Qual que era o meu trabalho? Tentar tirar esse imposto. E aí teve conversa, conversa, conversa. Porque isso não só atingiria as empresas, como também quem trabalha para as empresas. E isso ia gerar muito, mas muito desemprego. Aonde tem que entrar, então, alguém da área, e ali junto com a ABAR, né, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, né, chama ABAR, a gente fez um trabalho e começamos a rodar os líderes na Câmara, os líderes no Senado, a gente começou a rodar todo mundo para explicar esse contexto. Graças a Deus, deu certo. Uma outra coisa, por iniciativa de um cara que ele não queria pagar treinamento para os seus pilotos, que achava isso muito caro, o sujeito resolveu promover uma alteração no CBA, no Código Brasileiro de Aeronáutica. E isso ia... A alteração que ele propôs no CBA permitia que as empresas brasileiras, né, ou os operadores brasileiros contratassem pessoal estrangeiro. E isso ia dar um conflito terrível, né, principalmente no custo. Por quê? Essas pessoas viriam por um preço muito mais barato e ia desmontar toda a cadeia de emprego na aviação. Então, você ia poder ter mecânico das Filipinas, mecânico de não sei da onde, de não sei da onde. Vocês sabem que esses caras vêm trabalhar por um preço que fora da realidade aqui do Brasil, sem ter que pagar encargos sociais, sem ter que pagar fundo de garantia, sem ter que pagar INSS.
ia ser um negócio assim, praticamente ia movimentar negativamente todo o mercado da aviação. E eu falo aqui de aeronautas e aeroviários, né? E aí a gente corre atrás, né, para poder não deixar que esse projeto passasse de jeito nenhum. E graças a Deus também conseguimos. Hoje você vê que o nosso status quo não mudou absolutamente nada. A carga tributária no Brasil ela é muito alta, a gente sabe muito Uhum. bem disso, né? Ela chega aí a 80% do salário do funcionário e as empresas têm que bancar isso. Deixa um custo altíssimo, né? O governo, infelizmente, ele é muito pesado. Então, esses são exemplos de como eu atuei como deputado para preservar o emprego, né? Preservar o mercado, né? Essa atividade econômica que é a aviação. E fora da Câmara e do Senado ali, né? Eu fiz muitas gestões junto à ANAC para poder também facilitar a vida de quem está aqui fora. Então, olha, a cada 15 dias eu tinha uma reunião na ANAC, e aí eram vários assuntos, né? Vários assuntos. Um deles é essa questão do passageiro indisciplinado, que a gente precisava ouvir a ANAC. E a gente sabe que isso já estava incomodando demais, principalmente os comissários, né? Isso acontece muito na aviação comercial, né? Incomodando demais os comissários, porque, poxa, esse sujeito vem aqui, apronta, faz um fuzuê danado dentro do meu avião aqui, a gente tenta ali de todas as formas contemporizar, mas o sujeito é agressivo, é mal educado, é isso, aquilo, e nada acontece com ele. E a gente que fica aqui com um cara de tacho, então precisava realmente tomar uma providência. Então, esse é o trabalho político, porque, por isso que eu falo, gente, a política mexe com a nossa vida, né? 100% do tempo, 100% do tempo. Até com o seu filhinho de 3, 4 anos de idade, você tem que ser político, porque às vezes ele, né, dentro de casa você já tem que fazer É, política, que dirá fora, né? Tem que fazer política com os filhos, com a esposa, com a sogra, com o sogro, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Você faz aquela política que a gente chama da boa vizinhança. Vamos se dar é bem aqui, político. né? Imagina fora, quando você envolve o trabalho, a profissão, o seu estudo, a sua carreira, não tem jeito. A política faz parte da gente e mexe com as nossas vidas. Então, essa parte da representação, eu tento colocar isso na cabeça das pessoas. É muito importante a gente ter gente que defenda a gente lá em Brasília, no Congresso Nacional. Lá em Brasília, né? E, por exemplo, quantas pessoas, quantos profissionais abandonam o próprio país para ir trabalhar em outro país? Para quê? Para ganhar mais. Para ganhar mais. Né? E abandonam o seu país. Por quê? Porque aqui está esgoelado. Aqui, não consegue aumentar o salário. Agora, sujeito ganha, vou dar um exemplo aqui, R$ 10.000, mas ele custa 18 para a empresa. Por que eu não posso ganhar esses 18? Porque é o governo que pega. Uhum. A empresa, ela paga, na verdade, nesse exemplo que eu dei, 18 mil para um profissional. Só que 10 vai para o profissional e 8 mil vai para o governo. O governo não faz nada e está tirando 8 mil, senão que você poderia estar embolsando. Exatamente. Né? Então, para isso que a gente precisa de representante. Para sempre, sempre insistir nessas mudanças para melhor, né? Para que a gente possa ajudar aquele que trabalha mesmo, aquele que está na aviação. É, Não, e dentro. Ô, desculpa, Felipe, eu te atropelei. Mas foi mal, não tem deixa eu só problema pegar um não. raciocínio aqui. Dentro do que você falou agora, não só para ganhar mais, é para ter menos descontos, né? Que o Exatamente. funcionário ele acaba indo para fora do Brasil, né? Porque é o que você falou, a carga tributária ela é muito grande. E além de Muita. descontar da empresa, ainda morde um pedaço do funcionário. E um É. pedaço grande. Você sabe que uma vez eu vi um exemplo, uma vez não, recentemente eu vi um cara, eu tenho esse vídeo até guardado aqui. Porque às vezes o que acontece, a pessoa, né, seja lá o profissional que for, pode ser um atendente aeroportuário, né, pode ser um mecânico, pode ser o balizador que fica lá na pista, pode ser o piloto, pode ser o comissário, seja ele qual for. Aí, qual que seria a sugestão? Falou assim, olha, a empresa não vai pagar nenhum imposto. Ela vai dar tudo na mão do funcionário. Tudo. Aí o cara vai receber 18 mil na conta. 18 pau. 18 mil. Só que é o seguinte, é responsabilidade desse funcionário pagar todos os impostos. Ele que vai
preencher Isso. guia por guia. Ó, aqui está o INSS, aqui está o Fundo de Garantia, aqui está o PIS, aqui está o COFINS, aqui está a contribuição social pelo lucro líquido, aqui está pelo, deixa eu ver, PIS, o COFINS, esqueci o COFINS. Aqui está o COFINS que você tem que recolher, e depois que você recolher tudo isso, que dá 8 mil reais, vai te sobrar 10 mil reais. Aí o cara fala assim, caramba, mas peraí que não parou ainda não. Acabou não. Faltou o imposto de renda. Dos 10 mil reais, pela tabela do imposto de renda, você tem que pagar 27,5% para o governo. Então, vamos arredondar para 30%, né? Então, você precisa ainda depositar mais 3 mil reais na conta da Receita Federal, vai te sobrar 7. Caramba! Quer dizer que de 18 mil, eu só fico com 7? Essa é a conta. Ainda Essa é a tem o conta. fundo de garantia e o INSS. Não, eu 11%. falei no começo, INSS Fundo de Falou, Garantia, né? falei. Então, dos 18 mil, você só fica com 7. Aí, calma que não parou ainda. Aí você vai para o supermercado. Meu Deus. Se um supermercado fizesse a mesma coisa que a empresa fez com você, vamos lá, você vai para o supermercado, vamos imaginar que 7 mil você vai gastar tudo no supermercado. Aí o sujeito você vai pagar R$ 4.500 para o supermercado. E os outros 4.500? Esse você também tem que depositar para o governo, que esse é o ICMS. Quer dizer, que 18 mil, de verdade, de dinheiro mesmo na sua mão, é só 4 mil, 5 mil reais no máximo. É um absurdo. Tudo isso, dos 5 mil reais até os 18, é imposto, gente. Acreditem no que eu estou falando. Porque o que você recebe no salário, não tem jeito. No Brasil, né, você vai para o supermercado, praticamente o que não for produto da cesta básica, que os produtos da cesta básica, eles têm um imposto ou zero ou quase zero. São baixos da cesta básica. Mas se você vai comprar algum produto que não seja da cesta básica, tipo uma lata de leite ninho, um iogurte, um danoninho, uma carne, né? Sei lá, tem tantos produtos, aí é de 30% a 40% o imposto. Então você imagina, aquilo custa 100, mas na verdade ali dentro tem 30, 40 reais de imposto. Ou seja, aquele produto custa na verdade 60 reais só. E você está pagando. Então, se você fala para o cidadão brasileiro que você vai pagar tudo a partir de agora, né? Seria muito interessante, porque aí ele entender o quanto de dinheiro que a gente manda para Brasília e que não é bem aplicado. E de contrapartida a gente não tem, igual você falou, a gente não tem uma saúde, a gente não tem um meio de transporte, a gente não tem uma Educação. estrada, a gente não tem nada de que justifique esse valor todo que a gente paga. Então é Pois é. complicado. E pegando esse gancho que você tinha falado, a questão de política, tudo é política, eu acho que a população tinha que se conscientizar que a gente tem que entender um pouco de política, todo mundo tem que se envolver, independente do lado que é, o que seja, mas a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que saber o que está acontecendo no país, tem que saber o que está acontecendo com o dinheiro dela, com o imposto dela que ela paga, entendeu? Então, assim, eu sou muito a favor de estudar, voltando um pouco lá no começo que você falou, que você gosta de estudar muito, e eu também gosto de. Eu não sou fã de estudar, mas eu estudo porque precisa. E eu tento saber um pouco de cada coisa, sabe? Eu tento saber um pouco de cada assunto, até para eu ter como dialogar, eu ter como entender, não, as pessoas não me enrolarem. Então, assim, a política também está envolvida nisso. Então, eu acho que as pessoas tinham que se conscientizar, porque você vai na rua aí, você conversa com um com o outro, a grande maioria quer nem saber, não quero saber de política, não. Esse fulano de tal eu não gosto, aquele lá eu não gosto. Então as pessoas tinham que se conscientizar um pouco mais, né, o Tadeu? Sobre isso, né? Felipe, e o que você falou, eu vou dar mais uma outra lição que eu aprendi durante a minha vida, como eu já falei para vocês aqui. Eu comecei a trabalhar na política com 19 anos de idade. Eu era um militante mesmo, militante. Adorava ver essa disputa eleitoral, né? Falei, puxa, é uma corrida, né? É Uhum. uma corrida por votos. Mas até você entender o processo, como é que é, demora um pouco. E eu vou te dar um exemplo muito interessante para as pessoas entenderem. Eu ouço falar o tempo inteiro: a política é um ambiente sujo, só de gente suja, gente desonesta, coisa parecida. Poxa, legal. Eu ia dar o exemplo do Rio Tietê aqui em São Paulo.
né? Mas depois eu volto no Rio Tietê, mas só para explicar que o Rio Tietê ele tem aproximadamente uns 700 quilômetros de extensão. É um rio que não corre para o mar, é um rio que corre para outro rio, mas ele atravessa praticamente o estado de São Paulo inteirinho, 700 quilômetros, até chegar no Rio Paraná, lá na divisa com Mato Grosso. E o Rio Tietê ele é um afluente do Rio Paraná. O Rio Paraná depois ele desce e vai sair lá como a gente fala, na Argentina, lá embaixo, lá no Rio da Plata, né? Rio da Plata. Muito bem. Guarda o Rio Tietê aí, e eu vou só mudar o exemplo, mas depois eu conto essa história do Rio Tietê, que eu Aham. uso muito como exemplo. Imagina que você tem uma jarra de água suja, uma jarra de água suja mesmo. Não precisa ser tão suja, mas é suja. É uma água que não é potável e não dá para você beber. Como é que você faz para limpar aquela água que está dentro de uma jarra sem tirar o nível da água, sem baixar, né, a água? Ela está pela beirinha mesmo. Como é que você faz para limpar? Muito simples. Você vai pegando água limpa e despejando. Aquilo vai trocando. Vai demorar, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Mas uma hora de tanto você jogar água limpa, aquela água vai ser limpa e vai ser potável. Vai demorar o tempo que for, mas uma hora ela limpa. Vou voltar no Rio Tietê. O Rio Tietê é a mesma coisa. Ele nasce numa cidade que está aqui a 90 quilômetros da onde eu estou hoje, uma cidade chamada Salesópolis. Ele nasce lá e vem correndo lá de Salesópolis, né, atravessando várias cidades, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, e aí entra no município de São Paulo. Aí ele atravessa. Quando ele está aqui, rapaz, é tanto esgoto que jogaram nesse rio, que aqui, quando ele passa, ele está aqui atrás de mim, a menos de 1 quilômetro atrás de mim, de onde eu estou. Eu, né, falei para vocês que eu estou fazendo a live aqui num clube de tiro. Aqui atrás, esse rio é morto, ele não tem vida, não tem vida. Água podre, suja, só esgoto. E ele vai embora para o interior. Vai para Osasco, Carapicuíba, Barueri, Pirapora, Salto de Pirapora, Itu, Porto Feliz e vai andando. A 150 quilômetros daqui em direção ao Mato Grosso, esse rio recebe tantos afluentes, mas tantos afluentes, que ele limpa praticamente por completo. Ele limpou, tem vida, tem peixe, dá para nadar. O rio é a coisa mais linda do mundo. E ele segue assim por mais 400 a 500 quilômetros até chegar no Rio Paraná. Por que eu falei da jarra e do rio? Isso é política. Se eu começar a colocar pessoas boas na política, chamam ô Felipe, vem cá ser candidato a deputado comigo. Murilo, vem cá ser candidato a vereador. Fulano, vem cá ser candidato a isso, aquilo. Se a gente começar a colocar as pessoas boas, uma hora a gente limpa. Enquanto as pessoas boas estiverem querendo se afastar da política, a gente não vai limpar junto, nunca. Não vai limpar. Então a gente Verdade. precisa colocar produtos bons, produtos limpos na política, e é por isso que eu sempre insisti na política. Eu sempre participei das eleições trabalhando para uma pessoa boa, uma pessoa que eu conhecia o caráter, a formação dela, né? E fiz sempre o máximo para essa pessoa ser eleita. Alguns foram eleitos, se deram muito bem na política, fizeram um excelente trabalho. Outros, infelizmente, não conseguiram, faz parte do jogo, Uhum. né? Conseguir voto ou não conseguir voto. E eu sempre fiz a minha parte como cidadão brasileiro. Falei, deixa eu colocar essas pessoas boas na política. É isso que eu penso da política. O dia que a gente melhorar o nível da política, automaticamente a nossa vida vai ser melhorada. Mas enquanto a gente pensar negativamente desse jeito, que a política não é um ambiente para pessoas boas, enquanto a gente pensar isso, nós estamos fadados a ser massacrados pelos políticos sujos desse país. Isso é verdade. O Coronel Tadeu, tá sendo muito legal conversar com você, porque é, eu tô refletindo aqui sobre o que vocês comentaram agora, sobre o brasileiro ele ter que se envolver mais com a política. E sabe o que eu percebo? Que isso vem sendo destruído desde lá de muito tempo atrás. Eu lembro que no meu tempo de escola, né, nós tínhamos o SPB, nós tínhamos Educação Moral e Cívica,
Nós tínhamos hino nacional, nós tínhamos uniforme, nós tínhamos respeito aos professores, respeito aos diretores. Eu lembro que eu entrava em pânico se um professor chamasse meu pai para conversar. Era a coisa mais terrível do mundo. Aconteceu E comigo. todo mundo sabe que depois, quando assumiu a metodologia do Paulo Freire, quando começou. Então, assim, eu acho que a destruição, né, da nossa educação e desse processo cultural nosso, ele vem ali da década de. No final da década de 80, passando pelos anos 90, até chegar. Que foi o ponto que para mim começou a mudar foi 2018, com o Bolsonaro, É. né? Onde se Anos da gerou. chave. Isso assim, começou a se virar a chave, as pessoas começaram a discutir um pouco mais sobre O política. switch da política estava O off e a tweet, gente É, botou para isso, on. isso. isso. Então, assim, só que hoje a gente está num patamar que, para reverter isso, é uma luta muito complexa, né? Então, assim, eu acho que é muita conscientização, é o que você falou, políticos bons, a gente poder voltar a acreditar na política, voltar a acreditar em quem está lá tratando dos nossos direitos, das Pois, nossas, pois é. das Por que, nossas. por que na Dinamarca tudo funciona? Na Noruega tudo funciona? Na Suécia tudo funciona? Na Suíça tudo funciona? Na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, nos Estados Unidos, no Canadá. Aí chega aqui para o Brasil, essa bagunça toda. Claro, são os nossos representantes, né? Se tá um lixo, é sinal de que você elegeu um lixo. Agora a gente tem que tem um videozinho, eu sempre esqueço o nome desse sujeito, que ele fala exatamente isso. Ele é um americano que ele explica exatamente o seguinte, né? Da onde vêm os políticos? Eles não caem do céu. Eles não vêm da terceira, quarta ou quinta dimensão. Eles não são colocados por espaçonaves alienígenas. Eles vêm do povo. Se os políticos são corruptos, é sinal de que o povo é corrupto, né? Eles são representantes da sociedade. Então, você vê que eles vieram da sociedade e foram eleitos pela sociedade. Então, o culpado é o povo. O culpado é o povo que precisa aprender a votar e a gente precisa ensinar. E aí, voltando naquele gancho que você falou, Murilo, que você teve o SPB, você teve educação moral e cívica, você aprendeu o hino nacional, você que sabia cantar os hinos, né? Olha o que se ensinava para o povo e hoje não se ensina mais. Ou seja, eles arrancaram propositalmente tudo aquilo que ensinava um sujeito, uma criança, a ser um cidadão brasileiro. Se ensinava cidadanias, né? Se ensinava brasilidade, amor à pátria. E hoje não tem nada disso. Olha para os jogadores de futebol cantando o hino nacional. Eles ficam ali todos perfilados. Alguém avisa para eles que é para se virar para a bandeira, pelo menos. Mas você não vê um jogador cantando o hino porque não sabe a letra do hino. Poxa, gente, o hino nacional brasileiro é tão bonito. Eu costumo cantar, botar a mão no peito, né? Claro que no militarismo a gente toma uma posição de sentido, né? Mas quando eu estou civilmente trajado, não estou fardado, eu não tomo uma posição de sentido, eu ponho a mão no peito, né? Para dizer assim, ó, eu amo a minha pátria, esse é o hino da minha pátria, e eu vou cantar com a mão no peito, para dizer que realmente eu tenho um amor por essa pátria. Então eu tenho isso, é automático. Tocou o hino nacional, já vai a mão no peito. E a gente não vê isso. Então é isso que a gente precisa ensinar para o povo. Agora, tudo isso foi muito bem feito, gente. Foi muito bem feito. Fernando Henrique Cardoso para frente começou a destruir a educação brasileira. E hoje o que nós temos é isso, né? É um resumo de 1994 para cá. Porque pode observar que antes de 94, o É. PNE, o Plano Nacional de Ensino, é completamente diferente do que é hoje. Destruíram a educação brasileira. Aí, hoje Não, é os engraçado. professores têm direito nenhum hoje, né? Os Pois é. alunos fazem o que Tem querem, os direito a professores apanhar do aluno, não né? podem se defender, não podem se defender. E Pois se é. apanhar, tá arriscado não acontecer nada e ainda aconteceu uma coisa com ele, que ele provocou, que ele fez. A gente recebe vários vídeos o tempo todo de falta de respeito dentro da sala de aula, Pois é. xingando, sabe? Isso Agora, aí onde vocês estão aí? Será que acontece isso? é ruim, nunca. Imagina onde vocês estão aí se um aluno resolver levantar o dedo
por um Tá professor. maluco. Não. Aqui o respeito é impressionante. Eu sempre comento isso, principalmente com os mais velhos. Professor, assim, é bem valorizado. E assim, dentro disso que a gente está conversando, todos os sinais que se tinha de respeito, eles foram cortados, né? Eles foram podados um a um. Fora. Você pensa que não, até um uniforme. Eu lembro que se você entrasse com um risquinho na meia, você não entrava E é numa mesmo. sala de aula, Camisa pra né? O fora. professor, aí assim, hoje você vê uma parte dos nossos professores, né, que acaba seguindo por outro lado, só que o revés que eles tomam, o que vocês acabaram de falar, é muito grande. O que que eles estão ganhando em troca? Falta de respeito, não pode falar nada, não tem autonomia, e alguns ainda não querem entender isso. E o pior, essa cultura essa metodologia, né, do Paulo Freire, de igualdade do aluno, de liberdade, acabou se tornando, na verdade, libertinagem. É o que eu vejo hoje. As nossas escolas públicas, as nossas faculdades, e assim, o que que a gente está formando? Quem nós estamos formando? Né? Qual é o nosso futuro se a gente continuar com esse modelo de ensino, se a gente continuar com esse modelo de educação? É bem complexo esse assunto, né, cara? Bem Ô, complexo. Murilo, eu recebo aproximadamente uns 600 WhatsApps por dia. Não é brincadeira, não. É que ó, esse telefone aqui é o que tem menos, né? Eu vou tentar mostrar aqui para você só uma parcial do que é esse WhatsApp aqui, né? Olha aqui, ó. Ele vai, não sei se está vendo aí, olha, ele vai mexendo, né? Você Sim, vê Aham. sim, aqui, ó. sim, sim. Aí você vem rodando aqui, ó. Você vem rodando, né? Rapaz, tem cada erro de português aqui, cada erro de português que eu falo, valei-me meu pai. Diga o que foi que aconteceu com a educação brasileira. As pessoas não sabem escrever, Murilo. Felipe, Eu cara, sei. é bizarro. Tem coisas assim que eu dou risada de ver o nível que chegou a educação brasileira. A gente não sabe escrever a própria língua. Eu falei assim, tá feia a coisa, gente, tá feia. Tá. Infelizmente. Agora, mas deixa eu contar que eu não sou tão bonzinho assim, não, né? Vocês estavam falando de quando o Murilo falou de USPB, tal, né? E negócio de chamar o pai. Ai, se meu pai fosse chamado na diretoria da escola. Tá Era um doido. desespero. Vocês me lembraram de uma coisa, rapaz. Eu era moleque e arteiro, né? Não adianta, né? Além de ser moleque, tem que ser arteiro. Não sei se vocês pegaram essa época, mas vocês lembram aquela tampa de plástico que tinha normalmente nas garrafas de vinho e cachaça, que era mais ou Sim. menos dessa altura assim? Aí o que que a gente fazia com aquilo ali, né? Era um conezinho, né? Era um cone, mas ele tampava a garrafa. A gente pegava aquilo ali, cortava a parte de cima, né? E ficava um cone Funil. mesmo, né? Um Um funil. cilindro. Ah, Ele cilindro. ficava um cilindro, na verdade, um cilindro. E ali a gente colocava uma bexiga, né? Era uma bola de ar, a bexiga. Aí dentro dessa bexiga a gente colocava uma pedrinha, um pedrisco, e usava aquilo de estilingue, né? A pedrinha passava, então, puxava pela bexiga, né? Saía, né? Atravessava o cilindro e a gente apontava normalmente para as pernas das meninas. A gente, né? Rapaz, eu errei o tiro, eu errei o tiro, e o tiro foi parar no vidro do carro, um Corcel 1, olha só, um Corcel 1, no vidro é, é, no vidro de um Corcel 1 da professora de História. Acho que era Marlene ou Marilene o nome dela. Quando eu vi, eu não percebi o que aconteceu, mas trincou o vidro inteirinho. Eu só escutei um barulho, tum, aquele barulhão. Deu a impressão que o vidro virou assim, né? Deu aquela impressão. Depois eu fui vendo os caquinhos. Falei, meu Deus do céu, olha o que eu fui fazer. Rapaz, eu fugi da escola e fui correndo para casa. Não deu meia hora, a professora estava lá na porta de casa. A professora estava lá na porta de casa. Pronto, lá vai o guarda aqui tomar uma surra. Eu acho que o chinelo ia ser pouco. Eu acho que ali eu ia apanhar de cinta ou com o cabo da vassoura. Porque apanhar a gente apanhava todo dia. É, Fazia arte por todo tudo. dia. Fazia arte todo dia. Rapaz, aquilo custou, eu lembro até hoje, viu? Custou 456 cruzeiros para minha mãe, né? 450 na época, 1970 e lá vai bolinha, né?
Bicho, a partir daquele dia, eu falei, meu Deus do céu, eu estou proibido de fazer qualquer arte por uns 5 anos no mínimo. Essa daí eu Essa é a supero diferença. toda. É, cara. Não, a diferença é exatamente essa, porque antigamente a gente fazia arte, né? A gente aprontava, mas a gente sabia que ia receber uma punição, né? Com toda certeza. Sabia que ia ter uma consequência. Hoje você pode fazer o que você quiser, porque você tem que entender aquela pessoa. A minha mãe me Mudou muito, né? obrigava. Minha mãe me obrigava a tirar 8. Eu não podia tirar menos do que 8, pô. Eu tinha que dar o meu jeito. Olha aí que Estudar, tinha Ah, que não beleza. tirar sei se vocês 8. estão sabendo, uma notícia. Eu vi, acho que eu vi ontem no jornal. Parece que acabaram com a aprovação automática. Parece que Ah, é? acabaram com isso. Acabaram. Eu não vi essa notícia. Vou até pesquisar, É, que isso é um assunto muito não quero interessante. ser leviano, não quero ser leviano, mas assim, depois a gente dá uma pesquisada, eu tenho quase certeza que acabaram com a aprovação automática. Uhum. Bom, isso é bom, ué. O meu irmão mesmo repetiu 2 vezes. Na época repetia, pô. Não, Vamos não até estuda não checar pra já ver. aqui, né? Vamos até checar aqui, vamos ver o que o nosso Google nos informa, né? Não, não, condicional, né? Não, foi aprovado realmente um projeto na Câmara dos Deputados, Vai para né? votação, né? Exatamente, está aqui. Então, aprovou na comissão, deixa eu ver aqui, né? Exatamente. Os resultados educacionais mostram a factual falência desse modelo. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que veda a promoção automática dos alunos dos ensinos fundamental e médio que não obtiveram nota para passar de ano, Muito bom. ressalvadas situações relacionadas à saúde do estudante. Isso aqui, essa matéria é de 15 de julho, 16 de julho foi praticamente no antepenúltimo dia, antes de entrar no recesso. Eu estava lá. Isso. Foi no dia que eu tomei posse como deputado federal no lugar Ah, da tá. Carla Zambelli. A matéria é do dia Eu, 16 de julho foi o dia que eu tomei posse como deputado no lugar da Isso, Carla. isso não era pra ter Aprovado na acabado Comissão de nunca. Educação. Não era pra ter acabado nunca, cara. Isso aí estudou, passou. Não estudou, cara. Azar Então. o seu. Perdeu o ano porque quis. Entendeu? Estudasse. Isso aí é Rapaz. muito complicado, cara. Muito complicado. Eu lembro que a nossa punição, se não passasse de ano, além da surra, claro, né? Além da surra, não ganhava presente do Papai Noel, cara. Sabe o que é ficar sem presente no dia de Ô, Natal? As crianças, aquilo era um castigo, seria uma humilhação se não receber. Pô, todas as crianças com um presentinho novo, um carrinho plástico de rodinha, qualquer coisa assim, é uma coisa bem simples é mesmo. verdade. Mas aquilo é um símbolo pra gente. Você sabe que no dia de Natal você ia ganhar um brinquedo, né? Qualquer coisa. Rapaz, se ele não ganhar, rapaz, aquilo era. Então, Doído, eu né? ralava para não passar por esse vexame. Ô, Coronel, eu vi, falando em ganhar, eu vi, parece que você ganhou uma medalha na época da Covid, é isso? Medalha JK da ABI. Isso é verdade? Sim, é verdade. Foram várias condecorações que eu recebi em função de várias, né? Eu tenho a medalha do Mérito Aeronáutico, tenho a medalha comemorativa do Grupamento Aéreo da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, tenho uma medalha da Marinha, eu não lembro o nome agora, né? Ganhei uma condecoração do Ministério Público Militar Federal, né? Por conta de ter atuado no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar. Acho que eu tenho mais de 35 condecorações, né? Mais de Ó, 35 condecorações. Realmente tenho muita medalha em casa. A gente vai assim desenvolvendo algumas ações, o trabalho político, né? Coisas pontuais, né? Coisas bem pontuais. Essas instituições vão reconhecendo a gente, né? E aí eles, uma forma de homenagear, de legal. agradecer, é justamente oferecer essa condecoração, né? Mas, sinceramente, foi um número que eu nunca pensei em pesquisar, mas eu sei que tem muita medalha lá em casa, lá estão todas lá na estante e tal, né? É um número, assim, que eu não tenho gravado na cabeça, mas eu tenho muita, mas muita medalha. Medalha do 2º Batalhão de Choque, onde eu trabalhei muitos anos no batalhão de choque da Polícia Militar, no 2º Batalhão de Choque e no 3º Batalhão de Choque. Comandei por um pouco tempo o Grupo de Ações Táticas aqui de São Paulo, que é o equivale ao BOP, né? Na época, em 97, o comando era de capitão, né? Hoje é de coronel, hoje o comando é de coronel, né? Cresceu, ampliou tal, Uhum. mas equivale ao BOP. Então, quando era comando de capitão, eu também passei por um tempo no GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais,
Então, teve até uma festa de aniversário recentemente, né, 2 semanas atrás, que eu estive presente. Então, são várias condecorações. Eu fico até lisonjeado de receber e já tenho um convite para receber mais uma daqui umas 3 semanas, se eu não me engano, né? Eu vou receber mais uma condecoração que é eu sei que é da ONU, eu não lembro exatamente qual é o órgão, mas tem alguma coisa a ver com os veteranos das forças de paz da Segunda Guerra Mundial, né? Eles vão me homenagear também numa solenidade lá na Câmara dos Vereadores, né? E isso aí acaba fazendo parte da vida da gente, porque é tanto trabalho, é tanto projeto que a gente apresenta e projetos que vão dando certo, vão sendo aprovados, que eles vão reconhecendo, né? Eu só tenho a agradecer esse reconhecimento que faz parte da vida, né? É bacana a gente ser lembrado por Legal. isso, né? Coronel Tadeu, dentro dessa sua experiência na polícia, há algum tempo atrás nós tivemos uma proibição da atuação da polícia dentro de favelas e comunidades, principalmente sem a utilização de aeronaves, de helicóptero. Qual é o prejuízo que isso traz para a segurança pública? Como que você enxerga esse tipo de proibição? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente, uma Isso. decisão do ministro Edson Fachin, uma decisão absurda, né? Muito negativa, trouxe muitas consequências negativas para a segurança pública, especificamente do Rio de Janeiro. É claro que eu não posso concordar com isso. Aqui em São Paulo, graças a Deus, isso nunca aconteceu. A Polícia Militar, ela tem toda a liberdade de agir. Nós já tivemos ocorrências em comunidades, em favelas aqui, bastante repercussão, em especial na favela do Paraisópolis aqui, mas nós nunca tivemos digamos assim, uma atadura, uma algema, uma trava Uhum. tão grande como essa que o ministro Edson Fachin impôs às corporações, né, que no caso seria a Polícia Militar e Polícia Civil aí do Estado do Rio de Janeiro, e também a Polícia Rodoviária Federal, por conta da proximidade, né, que tem ali com algumas favelas, em especial a favela da Maré, né, que acho que é da Maré, se eu não me engano, onde passa ali pela Ponte Rio-Niterói, eu acho que é o Complexo da Maré. Então, isso é muito ruim, porque o bandido se sente o rei da cocada, bicho. Ele se sente o máximo, tá vendo? Eu estou sendo protegido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Polícia não vai subir aqui para incomodar o meu comércio de drogas, o meu comércio local, porque a gente sabe que as milícias e os contrabandistas lá, os chefes do tráfico, comandam também o comércio local. Ou seja, ele vai atuar na ilegalidade, na criminalidade, né, com o aval do Supremo, que impede a polícia de fazer o serviço dela. Isso é péssimo, né? E, infelizmente, partiu de um ministro do Supremo do Tribunal Federal, a mais alta corte. Aí você recorre a quem isso? A quem você recorre? Né? E olha, vou dizer uma coisa, ainda está em vigor, porque essa normativa, essa norma, ela não foi baixada, ela continua valendo. Se você quiser fazer uma operação em alguma comunidade, você precisa notificar antes. Já viu isso, gente? A polícia, como é que a polícia vai prender alguém notificando que vai fazer uma operação? A informação vaza. O traficante Exatamente. simplesmente vai lá, tira tudo, pode vir, pode subir que agora nós estamos limpos aqui. E aí você não consegue fazer absolutamente nada, você não consegue combater a criminalidade. Olha que inversão de valores, né? Não precisa nem dizer que, infelizmente, não dá para concordar com um negócio desse. Não, É. inclusive no próprio Rio, no Rio de Janeiro, né? Parece que tiveram 2 a 3 helicópteros da polícia derrubados. Sim, Olha isso. e infelizmente, né? Vou até fazer um comentário aqui. Eu tenho um colega que foi atingido, foi o último acidente que teve de um helicóptero. Ele estava no Caveirão, se eu não me engano, né? Estava lá naquele Bel, acho que era no Bel que ele estava fazendo uma operação em cima de uma, ou não sei nem se estava fazendo operação ou se ele estava apenas voando, passando por cima de uma comunidade e o helicóptero foi atingido a tiros, né? Um tiro, acho que pegou no braço dele, se eu não me engano, né? E o outro pegou na cabeça e feriu ele gravemente, né? O projétil, né? A bala, né? Penetrou aqui no cérebro, quebrou a caixa craniana, né? E Nossa. pegou o cérebro dele, né? Tirou massa encefálica dele.
e ele, infelizmente, ele ainda está em recuperação. A gente torce muito, esse caso está aí na internet, é o Felipe, uma pessoa maravilhosa, Felipe Marques, um companheiro, assim, muito legal. Foi uma das pessoas que me receberam lá no Rio de Janeiro com o maior carinho, com a maior atenção. Ele é um piloto policial, né, um excelente piloto, e olha só o reflexo que isso tem. E agora, vai fazer o quê? Né? A gente não pode fazer operação, não pode ir lá buscar o sujeito, não pode buscar quem dá tiro, não pode dar um fecha na comunidade, não pode dar um sufoco na comunidade, porque tem que pedir autorização para o ministro Fachin, que autorizou, deu essa ordem absurda, né? E olha só o que, que acontece, como se desmoraliza a atividade policial apenas numa caneta, né? Então é muito ruim isso, né? Eu espero em Deus que o Felipe se recupere o mais rápido possível. Ele ainda, isso já faz uns, isso aconteceu, acho que em fevereiro ou março, se eu não me engano, desse ano. Então, né, abril, maio, junho, julho. Acredito eu que já tem uns 5 meses mais ou menos. Ele está em recuperação e a gente espera que ele volte o mais rápido possível. Amém, se Deus quiser. É. Isso é muito triste, né, cara? Muito triste a gente passar por isso, por essa situação, sabendo o potencial, né, que o país tem de crescer, de desenvolver, de ser um país seguro. A gente aí que já viajou vários países, a gente sabe como é lá fora. E, cara, e ver que o Brasil tinha o potencial de ser, se não for o melhor, um dos melhores países do mundo. E a gente largado desse jeito, né? É muito complicado. E falando em potencial, ô Coronel Tadeu, você acha que o Brasil ele tem usado todo esse potencial que ele tem na aviação? Eu falo tanto na civil quanto na militar. Ele tem aproveitado isso? Não, muito pouco. Poderia usar muito mais, né? Muito pouco. Até porque falta recursos, né? É claro que a aviação aqui de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é algo fora do comum. Aqui nós temos, acredito eu, que 27 helicópteros e 4 ou 5 aviões. É muita coisa. Aqui nós temos um helicóptero a cada 200 quilômetros. O estado é grande, mas, por exemplo, compara com Minas. Minas não tem isso, Não. né? Minas é um estado, inclusive, com uma área maior que o estado de São Paulo. Aqui tem 645 municípios, Minas tem 850 municípios, mas eu duvido que Minas tenha 27 helicópteros. É até uma curiosidade, qualquer hora eu vou perguntar para um colega que fez o curso de Educação Física comigo qual é a frota de helicópteros do estado de Minas Gerais. Mas aqui nós temos um investimento muito grande que foi feito, né? E São Paulo dá conta do recado, porque São Paulo é São Paulo, é o maior estado, né? A maior economia de todas as entidades federativas. Mas aí para Brasil afora, nossa, às vezes para manter um helicóptero é muito difícil, falta recurso, falta pessoal, falta treinamento, né? Então as realidades são bem diferentes. Você pega, por exemplo, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, ali no chamado Polígono da Maconha, né? Ali mereceria ter uma vigilância aérea, né? Para justamente ver exatamente o que o tráfico está fazendo, né, em relação a plantação de drogas, né, porque ali se derruba muita maconha. Poxa, o helicóptero é uma máquina versátil para caramba, né, você consegue fazer um policiamento, fazer uma vigilância muito legal. Né? E deveria, né? E avião também, né? Não é só o helicóptero, avião também poderia, as polícias poderiam, principalmente nesses estados com grande extensão territorial, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, olha o Amazonas, a extensão Verdade. do Amazonas, do Pará, né? E você vê que carece de recursos, né? E se tivesse mais, com certeza a aviação poderia contribuir muito mais Mas, para a segurança pública. Mas olha, de longe, mas precisa de investimento, precisa de cash mesmo, né, para poder fazer esse tipo de serviço, né? É o que eu falo. O que o Estado de São Paulo faz aqui, que aqui, inclusive, se tivesse mais recursos, nós faríamos muito mais e melhor, mas eu fico, às vezes, com pena de estados pequenos que não têm a mesma arrecadação de São Paulo, que acabam não conseguindo fazer crescer esse setor da aviação em favor da segurança pública. É uma pena. Uhum. e dentro dessa tua experiência, de tudo que você acabou de relatar, o que que você acha que seriam, quais seriam as propostas mais relevantes ou mais necessárias hoje para a aviação?
Hoje na aviação, é claro que nós temos várias aviações, né? Sim. Vamos lá. De helicóptero, nós temos aviação executiva e temos aviação offshore. E temos a aviação institucional ou aviação do Estado. De avião, nós temos a comercial, nós temos a aviação executiva, nós temos a aviação agrícola, nós temos os aeroclubes, né, a aviação de instrução, né, nós temos a aviação experimental, então você tem um leque dentro da aviação. E então, para cada uma, às vezes uma regra que serve para um tipo de segmento da aviação, para outra já não é tão interessante. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, o avião agrícola. Não é interessante para as empresas de aviação agrícola manter os funcionários registrados, porque é um serviço sazonal. E o próprio piloto da aviação agrícola também não quer isso. Por quê? Porque uma hora ele tá trabalhando na soja lá no Rio Grande do Sul. Depois ele vem aqui para Minas Gerais fazer o café. Depois ele desce para São Paulo para fazer a cana. Então, como é que ele vai ter um vínculo trabalhista, né? Isso praticamente inviabiliza a aviação agrícola, né? Ele prefere trabalhar como empreendedor individual, né? Microempresa individual, uma MEI, por exemplo, emitir uma nota fiscal dos serviços que ele prestou e parte para outro trabalho. Então, isso é uma característica da aviação agrícola, né? E a aviação comercial, não. Para eles já é interessante eles terem o registro em carteira, né? Contribuir com a sua aposentadoria, ter lá o seu fundo de garantia para receber eventualmente quando for demitido. Então já tem uma outra peculiaridade. A aviação executiva aqui também, alguns preferem trabalhar sendo seletistas, né, e outros sendo PJ, né? Então fica a gosto do sujeito. Então, às vezes, impor uma determinada regra, você pode agradar uns e desagradar outros, né? Não dá para você impor uma regra tão básica aqui no Brasil, porque o Brasil tem um problema sério com legislação. E a CLT, para muitos, ela pode ser boa, mas para muitos ela até é prejudicial. Então você tem que entender o que cada um quer, né? O fato é que se o governo não interferisse tanto quanto interfere nessa relação comercial entre o aeronauta, o aeroviário e a empresa, seria muito bom, porque eu tenho certeza absoluta que se o Estado saísse, que eu chamo sair do cangote do patrão, do empresário, se ele saísse do cangote, porque ele sobe no cangote e ainda espeta a faca, né, que é para sangrar mesmo até a última gota de sangue. Com certeza o empresário estaria melhor e com certeza nós também estaríamos ganhando mais, o que seria muito bom para todo mundo. É Muito verdade, bom. verdade. Exatamente isso. É isso aí. Cara, infelizmente tem muita coisa para ser corrigida, né? E a gente não depende de um, dois, três ou quatro, a gente depende muito e principalmente do povo. O povo tem que ter essa conscientização É verdade. de mudar, começa dentro de casa, eu acho, a educação começa dentro de casa, então ali dentro os pais ensinando a gente ensinando para os nossos filhos, e a gente vai conseguir trabalhar junto e fazer um país melhor, né? Coronel Tadeu, igual a gente falou no começo, cara, passa rápido, uma hora e quase uma hora e meia já, né, Murilo? Mais ou menos aí. Opa, tudo isso já É, Uma hora quase e 18 vinte, horas uma já. hora e 25 já. quase uma hora e meia, cara, e vou te falar, tem pergunta aqui, tem coisa pra caramba a perguntar, só que a gente A estende gente pode demais. marcar uma outra live e vir com Vamos, mais coisas, mais novidades para falar Exatamente. vamos num sim, pô. outro momento, né? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Então, assim, a gente vai caminhar para o finalzinho, Tadeu, só porque, para não prolongar demais, né, para a galera não ficar entediada, né, com a gente conversando. Então, quer começar, Murilo? Fazer Posso umas perguntinhas? começar. Vai lá. Coronel Tadeu, dentro da aviação, quem ou quais foram os seus maiores professores? Poxa, bom, eu posso citar aqui sei lá, umas 5, 6 pessoas, né? Então vamos lá. Na Vamos. época do 22 aqui, o comandante Rocha, famoso Rochinha. Aqui em São Paulo, o comandante Cláudio Imperatore, um cara que me abriu as portas para a aviação bimotora, né? No offshore foram muitos amigos, né? Nós temos o Danilo Reis, temos
Daniel Risse Zanqueta, um grande amigo, um grande instrutor também, né? O próprio comandante Pontes de Miranda foi um cara muito bacana também, com quem eu voei e me ensinou bastante. Como a gente trabalha 15 dias e 15 dias, né? A nossa escala do offshore é 15 por 15, né? Cada quinzena minha eu tinha um professor diferente. Cada um tinha alguma coisa para transmitir de novo. E, né, o mais interessante é você ser esperto o suficiente e sugar tudo que você puder do seu colega, que a experiência dele se transforme em lição para você. Seja uma experiência positiva, uma experiência negativa, né? Mas é claro que voei com várias pessoas, foram 7 anos, então pô, você põe 7 vezes 12 aí, são muitas quinzenas, 70, vamos lá, 60 a 70 quinzenas, né? Eu diria que foram muitos aprendizados, mas esses nomes que eu citei realmente foram pessoas assim, que eu tive muito contato, que eu não posso esquecer dos meus dois instrutores de 22, que depois peguei os mesmos lá no offshore, que eles saíram do 22 e foram para o offshore antes de mim, que é o Márcio José Valério e o Guilherme Fiorindo, né? O Fiorindo, inclusive, o famoso comandante Fifi, ele está até hoje como instrutor do simulador, um cara maravilhoso, um cara brilhante. Denilson Martins, um outro cara fantástico. Então, poxa vida, é uma relação de nomes, é uma seleção da Copa de 70 aqui, viu? Só tem Gerson, Tostão e Pelé nessa seleção, porque esses nomes que eu Muito falei bom. aí, pelo amor de Deus, Só são lenda. só maravilhosos, maravilhosos. E na Omni também, recentemente, não posso esquecer aí de algumas pessoas, o comandante Teles, o Rodrigo Barreto, o comandante Braz, né? São vários, né, que eu tive a oportunidade de voar, o comandante Friedel. Olha, gente da melhor qualidade. Possivelmente eu tenha falado algum nome que vocês conheçam aí, que vocês já tinham Sim, ouvido sim. falar, né? Alguns O eu ouvi. Friedel, por exemplo, foi da CHC, Sim. né? Então, Gente O boa pra Fifi, caramba. Fifi. exato, né? Então, acho que alguns vocês conhecem. Então, poxa, é só gente bacana. Graças a Deus eu tive esse privilégio de voar com essas celebridades da aviação. Eu assim considero todos eles, viu? Sensacional. E nesse tempo todo, essa trajetória sua, qual foi seu maior desafio na sua vida profissional? Olha, voar um helicóptero é um desafio, né? Voar um helicóptero, voar bem um helicóptero é um desafio muito grande. Então, acho que o maior desafio não é nem tanto ler o manual e aprender aquilo que o manual te diz, mas é você realmente voar um helicóptero, né? As mãos, os pés, essa coordenação toda, e depois raciocinar em cima do que está acontecendo na aeronave, em cima dos equipamentos e principalmente diante de uma adversidade, né? Dentro, às vezes, uma pane, por exemplo, de limalha, né? Começaram oil hot, né? Então você tem algumas coisas que acontecem, né? Pane de hidráulico, eu já peguei algumas panes por aí, né? Mas você tendo o conhecimento e essa habilidade motora que você aprende, né? Você junta essas duas coisas, você é um desafio você aprender tudo isso, porque leva tempo, não é de uma hora para outra, né? E você tem que ter aquela calma, aquela elegância de entender o que está acontecendo para não tomar nenhuma atitude errada, né? E às vezes você complicar todo o seu voo, né? Cometer um erro absurdo, né? Às vezes por uma coisa tão simples. Então, esse desafio, graças a Deus, a gente supera a cada dia, a cada voo, porque o estudo nunca para, viu, gente? Nunca Sim. para. Né? Eu sempre continuo estudando, me atualizando. Acho que foi terça-feira. Terça-feira eu peguei um colega meu que está entrando na CHC, inclusive, aí, ex-empresa de vocês aí, né? Sim. Ele está entrando na CHC e eu peguei o dia inteiro com ele, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, falando de AW139, praticamente dando aula para ele dentro daquilo que eu sei, que eu não sei tudo ainda, não deu tempo de aprender tudo, foi um ano só no AW, mas passando muita coisa para ele da operação. Então, esse desafio de você se superar e ser cada vez um piloto mais proficiente, né? Essa eu acho que é a coisa mais maravilhosa da minha carreira, viu? Legal. Uma pergunta boa para você. O que é mais difícil? Pousar em uma plataforma com o mar mexido ou fazer um discurso na tribuna da Câmara de Deputados?
Olha, eu diria o seguinte: o que é mais difícil, pilotar a aviação ou a política? Eu vou dizer para você, a política é muito mais difícil. O discurso lá na tribuna, até que hoje eu tiro de letra. Até que eu tiro de letra. Se você ver meus discursos hoje, você vai entender o que eu estou falando. Mas a política é muito difícil. Você lidar não com os interesses, porque defender o interesse do povo é muito fácil e óbvio. O povo precisa de remédio. O povo precisa de uma escola, de uma educação de qualidade, né? Então, isso é fácil. Agora, o duro é você sobrepor esse interesse público em cima dos interesses pessoais dos políticos. E cada um tem seu interesse pessoal. Isso é difícil, cara. É. Eu vou te falar, são 513 ali dentro, mas são 513 leões, e ninguém é bobo, porque para chegar ali, bobo não chega até ali. Bobo não chega. Para chegar até ali, cara, é muito difícil. E esse trabalho lá dentro é realmente, como a gente fala, é herculeano mesmo, é um trabalho de Hércules, né? Para você poder mostrar para essas pessoas que isso vai fazer bem para a população brasileira. Às vezes é difícil você convencer o cara do óbvio, porque na cabeça dele ele tem outro interesse e vai prevalecer o interesse dele. Então a política é muito mais Uhum. difícil que a aviação, acredite. É. E você imaginou chegar onde chegou hoje? Passou isso na sua cabeça? Nunca. Primeiro eu queria ser jogador de futebol, como todo moleque queria ser jogador de futebol. E olha que naquela época eles não ganhavam os milhões que ganham hoje. É. Depois eu queria ser engenheiro, engenheiro civil. Aí não deu certo. Eu passei até na faculdade de engenharia, mas eu fui entrar na polícia. Falei, caramba. Aí fui ser policial, né? E então, eu falei assim, aí fui andando na carreira, né? Professor de educação física, tal, dando aula de direito, aula de educação física, tal. E aí resolvi ser piloto. Nossa, foi muito 10 ser piloto. Agora, eu ser político, mas jamais eu ia imaginar que isso fosse acontecer na minha vida. Né? Imaginar que quantas pessoas, assim, em milhões e milhões de pessoas, conseguiram entrar lá dentro, tomar posse, ter um diploma do Tribunal Regional Eleitoral dizendo que você foi eleito deputado federal. Imagina quantas pessoas, né, querem isso, e eu, sinceramente, eu jamais iria imaginar que isso aconteceu. Eu acho que Deus coloca essas coisas no caminho da gente, e a gente tem que aceitar. Se aparecer essa oportunidade, eu tive essa chance de poder defender o Brasil e os brasileiros por algum tempo, né? E o ano que vem vou me candidatar novamente, né? Vou me candidatar novamente. Se for pela vontade de Deus e dos brasileiros, pode ter certeza que eu vou voltar e vou fazer um belíssimo trabalho que eu sinto muito orgulho daquilo que eu fiz. Não foi muito, foi pouco, porque não é fácil. Mas o pouco que eu fiz, eu tenho certeza que foi pensando no brasileiro mesmo, não foi pensando na família brasileira, no bem-estar do povo brasileiro. Então, eu tenho a consciência muito tranquila, graças a Deus. E se me der essa oportunidade de novo, lá estarei defendendo todo mundo de novo. Certeza. Muito legal. E para finalizar, nossa última pergunta: o que que a aviação representa na sua vida? Olha, realmente ela tem um significado muito importante. É claro que eu tive uma outra profissão, que foi a de policial militar, que eu carrego no peito aqui com muito orgulho. Foram 30 anos defendendo a sociedade paulista, né, nas ruas, né, combatendo a criminalidade. Mas a aviação, claro que ela foi um desafio, né, que eu nunca esperava ser tão desafiado assim como eu fui na aviação. E isso tem aí é uma satisfação pessoal mesmo de você conseguir superar a dificuldade que é de ser piloto. Não é fácil. A dificuldade. Não é fácil ser piloto, vocês sabem muito bem disso, vocês sabem, todo mundo que está assistindo a gente também sabe que você precisa realmente se dedicar, você precisa ter muito foco, muita disciplina, né? E chegar no topo da aviação offshore. Meu próximo desafio, não sei se vai dar tempo, meu próximo desafio é tentar voar fora do Brasil. Eu quero ver se um dia eu consigo Tem ir para vaga, hein? uma. Legal. Né? Eu quero ver se eu consigo chegar, né, numa aviação fora do Brasil. Já falo inglês, já tenho o meu teste do ICAO aprovado. Então, vai ser meu próximo desafio, vai ser fazer exatamente essa missão, cumprir essa missão de voar lá fora. Vamos ver se dá tempo. Estamos te esperando aqui fora. Dá um pulinho. O muro tá baixo, né, Murilo? Tá É. tranquilo.
Coronel Tadeu, deixa pra gente aí dois nomes ou três, a quantidade que você quiser de indicação para a gente estar fazendo esse bate-papo, conversar um pouco com eles, ouvir um pouco da história, para a gente continuar esse trabalho nosso. Poxa vida, então vamos lá. Eu vou indicar aqui um desses nomes que eu falei para vocês, que é o comandante Danilo Reis Salles. Ele é Beleza? lá da Líder Aviação, né? E deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, o próprio Rocha, né? O comandante Rocha, que, aliás, o Rocha ele tem, eu acho que o único livro sobre teoria de voo de helicóptero escrito e publicado no Brasil é dele. Pô, que legal. Legal, cara. Não é uma apostila, é um livro, né? É um livro. E ele fez isso em 2009 ou 2010, se eu não me engano. 2009, ou 2009 ou 2010, que é, hoje, no Brasil, é o único livro que fala de teoria de voo de helicóptero. Muito bom Legal. esse livro, né? Ele facilitou a vida de muita gente, né, escrevendo. Ele é super didático, super caprichoso nas figuras, nas imagens, para explicar a teoria de voo do helicóptero. Então, esse eu recomendo também para vocês. Legal. Se tiver mais nomes depois, não tem problema não. Pode passar, você me manda no WhatsApp, tranquilo. Tem erro não. Maravilhoso. Coronel Tadeu, ó, quero te agradecer pela sua participação, tá? Foi um bate-papo muito legal. A gente conseguiu falar um pouco de política, falar um pouco de aviação. Gostaria de conversar mais, né? O que a gente sempre fala. O mais difícil desse nosso bate-papo é terminar ele. Muito obrigado, agradecido. Espero que você continue fazendo um bom trabalho, representando o Brasil, representando o que o povo merece, né? Eu acho que tem muita coisa para ser mudada aí. É o que foi falado aqui. Nós precisamos de bons políticos, nós precisamos se envolver mais, acreditar mais, porque eu acredito que tem futuro, tem como mudar e a gente vai chegar lá. Devagarzinho, a luta é grande, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Felipe, eu vou deixar você se despedir e assim que o Felipe se despedir, já fica com você aí a sua mensagem final, tá? Um recado que você quiser deixar, uma mensagem. Muito obrigado. Coronel Tadeu, cara, muito feliz de ter feito esse bate-papo com você aqui, muito satisfeito mesmo, foi muito bom a gente conversar, trocar essa ideia, abrir um pouco, né, a mente da galera que está ouvindo, né, de se interessar um pouco, tanto pela aviação quanto pela política, um pouco de cada. E eu acho que quem constrói a nossa história é a gente mesmo. Então, é só agradecer mesmo, agradecer a oportunidade, você ter tirado aí, foram 2 horinhas aí de para conversar com a gente, um pouquinho do seu tempo e te desejar tudo de bom, cara, que você consiga alcançar mais e mais objetivo e continue lutando pela gente aí que a gente está te apoiando aqui, tá bom? Obrigado. Bom, gente, primeiro eu que tenho que agradecer essa oportunidade ímpar para mim de poder fazer esse bate-papo. Vocês são maravilhosos. E se a gente puder futuramente voltar a se falar novamente aqui Claro, nesse Porta do Hangar também vai ser muito legal, porque tem muita coisa para a gente falar. A gente não consegue falar tudo em 1 hora e meia, Não né? consegue. O bate-papo foi muito bom mesmo. Eu espero que quem assistiu esse podcast aqui, essa live aqui, aproveite bastante, tenha gostado dessa conversa aqui, que a gente, como o próprio Murilo falou, a gente falou de política e falou de aviação. Isso é muito importante para mim, né? A aviação é importante, a polícia é importante, a política é importante. Eu carrego isso com muito carinho, tudo que eu faço, faço com muito carinho. Né? Essa foto aqui, ó, né, que a gente está vendo aqui, ó, essa foto aqui, ela foi tirada. Eu tirei essa foto quando eu estava fazendo um dos meus voos de helicóptero, né? Isso é um pôr do sol maravilhoso, né? Voltando de uma plataforma. Mas é com essa foto aqui que eu queria encerrar, né? O céu, ele não tem limites. Ele não tem limites. E para o ser humano também não. Eu estou conversando aqui com o Felipe, estou conversando com o Murilo. Duas pessoas que eu estou vendo aqui que são jovens, bem mais jovens do que eu. E eles hoje não trabalham mais no Brasil, eles estão fora do Brasil, sim. né? Ou seja, eles ousaram, eles cruzaram fronteiras que qualquer um de nós pode cruzar, desde que você vá buscar realmente esse seu desejo, essa sua vontade. Então, nada é impossível para o ser humano, absolutamente nada. Como eu não esperava ser piloto de helicóptero, não esperava ser deputado federal, né? É, isso aconteceu na minha vida porque
a gente vai buscar isso. Você põe na cabeça, você se dedica. Então, essa aviação é isso. É você ir se desafiando todos os dias e todos os dias, né, buscando ganhar um metro a mais de espaço, um metro a mais de terreno, né, ganhando conhecimento. É um aprendizado diário que, se você realmente estiver afim de aprender, você vai crescer muito como ser humano e como profissional. Então, para vocês dois que eu tenho aquela inveja boa de vocês. Olha que legal, o Murilo e o Felipe estão trabalhando longe do Brasil, né? É um desejo meu também que, se um dia eu puder realizar, eu vou realizar. Não sei se a vida ainda vai me permitir, vai me dar esse tempo, mas eu vou tentar de qualquer forma. Mas é uma mensagem que eu deixo para todos aqueles que estão assistindo a gente. Realmente, o ser humano não tem limites. Você se desafia a cada dia, né? Seja em qualquer esporte. Olha aí o Ayrton Senna, olha aí o Michael Schumacher, depois o Lewis Hamilton, olha o Usain Bolt no atletismo, né? Olha o Mike Tyson no boxe, né? E por aí vai, né? Em Uhum. cada ramo da vida, a gente vai vendo que as pessoas acabam se superando, mas elas põem toda a energia em cima. Então, põe a energia naquilo que você quer, que eu tenho certeza que vai dar certo. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E para finalizar, Deus, pátria e família, certo? Sempre. Absolutamente. Deus, pátria, família e agora liberdade também. Estamos lutando por liberdade. Liberdade. Isso, muito importante. Exatamente. Ó, Muito fica importante. com Deus. Até a Amém. próxima aí. Vamos ver se a gente marca essa segunda parte aí, que eu acho que vai ser bem legal, tá? Um Abraço, abração. gente. Fique com Deus Deus. quiser. Um abraço.